Fala galera, tudo joinha? Professor Ventania mais uma vez e hoje eu vim para conversar um pouco com vocês, falar um pouco sobre mim, sobre a minha infância, na verdade, né? Agora durante a pandemia a gente escuta muito se falar que muitas famílias estão vivendo abaixo da linha da pobreza, né? E o que seria isso? São famílias que vivem com menos de um salário mínimo, às vezes 500, 400 reais, né? E não são 500, 400 reais que caem assim de uma vez na conta delas como um salário, né? São dinheirinhos que a pessoa vai conseguindo um dia sim, um dia não, consegue fazer um trabalhinho aqui, um biquinho aqui, outro ali, e aí pinga um dinheirinho, compra um café, pinga outro dinheirinho, compra uma mistura, e assim vai levando a vida, né? E por conta disso, muitas vezes as crianças têm que acabar trabalhando, né? Os pais incentivam as crianças, os filhos a trabalharem para poder ajudar nesse sentido, né? E quando eu era pequeno, eu era uma dessas famílias, né? Apesar do assunto tá em alta agora durante a pandemia, isso sempre existiu no Brasil. E quando eu era criança, a minha família era uma família que vivia abaixo da linha de pobreza, né? Morávamos minha mãe, minha irmã e eu, e muitas vezes a nossa refeição era um ovo para dividir para os três. Então colocava ali uma farinha para render um pouquinho mais, mas era isso que a gente tinha. E eu sempre me achei na obrigação de trabalhar para poder ajudar a minha mãe, né, com as despesas e tudo mais. Mas a minha mãe falava: não, você não vai trabalhar, prioriza o estudo. Você e sua irmã, vocês vão estudar para amanhã vocês não passarem pela essa mesma situação. Porque o que acontece muito, não estou criticando, não estou dizendo que está errado, mas muitas vezes as crianças vão trabalhar mesmo para ajudar a família naquele momento em específico. Só que ao deixar de estudar, você vai criar um ciclo. Porque o que vai acontecer? Se você não estudar, você provavelmente não vai ter um bom emprego. E não tendo um bom emprego, essa situação de permanecer abaixo da linha da pobreza vai continuar. Você não vai mudar, né? São raras as exceções. Pode acontecer de dar uma sorte, mas o ideal é que a criança estude, não que a criança trabalhe. Mais uma vez, vou deixar claro, não estou criticando as famílias que fazem isso, porque cada um sabe da sua realidade. Mas estou dizendo por motivação própria, né? Por algo que eu vivi e algo que eu observo, que eu trabalho em diversos ONGs, né? Eu não faço só um CCA, trabalho em vários CCAs, conheço várias famílias, converso com várias pessoas, atuo em vários projetos sociais e eu sei que essa é uma realidade. As crianças acabam substituindo o trabalho pela escola, né? Na verdade, a escola pelo trabalho, e elas não conseguem depois quebrar esse ciclo de permanecer abaixo da linha da pobreza, entende? Eu tinha extrema dificuldade, eu tenho uma dislexia, então tenho extrema dificuldade ainda para estudar. Outra coisa que acontece muito, as crianças vão para a escola muitas vezes com fome, porque não tem o que comer, né? Então isso dificulta no aprendizado da criança. Eu sei, eu vivi tudo isso, eu vim já melhorar essa questão de aprendizado, eu já estava adulto. Durante a escola inteira eu sempre tive extrema dificuldade para escrever errado, mas eu nunca desisti, eu dava o meu melhor, insistia. Minha mãe falava: não, você vai estudar, você não vai trabalhar. Tanto que na rua que eu morava na minha infância, tinham 4 pamonharias, né? Esses fiorinos que vendem pamonha, né? Então tinha 4, cada uma tinha uma frota entre 5 e 10 carros, e eu sempre quis trabalhar na pamonha porque meus amigos trabalhavam na pamonha e podiam ajudar em casa. Minha mãe: não, você vai priorizar o estudo. E assim, foi um livramento ela não ter deixado, porque uma vez que eu queria muito, ela falou: ah, tá, a próxima vez que tiver uma vaga você vai. E aí quando surgiu uma vaga eu falei pra ela não deixou, fiquei frustrado. Mas o que aconteceu? O menino começou a trabalhar lá de ajudante no carro da pamonha, e a pessoa que dirigiu o carro conseguiu vender todos os produtos que estavam no carro, e fugiu com o dinheiro e abandonou o menino lá no Pico do Jaraguá. Naquela época não tinha celular, não tinha nenhuma forma desse menino poder se comunicar em casa, quase ninguém tinha telefone em casa. E aí o que ele fez? Ele teve que voltar andando, ele demorou 3 dias
para conseguir voltar para casa, né? E aí, mesmo assim, eu fiquei muito bravo, não sei o que. Minha mãe falou: tá bom, na próxima vez que tiver uma vaga, eu deixo. Quando surgiu outra vaga novamente, eu insisti e ela falou: não, você vai estudar, você não vai trabalhar, você vai estudar. E aconteceu que o meu melhor amigo foi trabalhar. E eles estavam nesse carro da pamonha e o carro ficou desgovernado, né? E desceu uma ladeirona lá e bateu de frente com um caminhão. Meu amigo ficou preso nas ferragens. Conseguiram tirar ele, né? Soltar, mas mesmo assim ele ficou muito machucado e ele não resistiu e ele veio a morrer. E nessas duas situações era para ter sido eu. Era para ter acontecido comigo. Eu era para ter ficado abandonado lá no Jaraguá. Eu era para estar preso na ferragem daquele carro. E graças a Deus isso não aconteceu, né? Então hoje eu venho aqui e eu falo, mais uma vez estou dizendo, não estou criticando as famílias que têm essa necessidade, mas se puderem, permitir que as crianças apenas estudem, permita, mesmo que fique apertado a vida de vocês hoje, amanhã elas vão progredir muito. Vocês vão ver seus filhos colhendo os frutos dessa semente que vocês estão plantando hoje, tá? Um recado para os pais. Hoje, graças a Deus, eu terminei minha faculdade, eu tenho 4 pós-graduações, tá? Tenho minha casa, meu carro, eu tenho uma vida confortável, não tenho o que reclamar. Não tenho luxo, não sou rico, mas eu tenho as coisas que eu quero, eu tenho. Graças a Deus, e isso veio de acordo com essa ideia da minha mãe de não permitir que eu trabalhasse durante a infância. Eu dedico isso tudo a ela. Hoje eu tenho uma vida confortável, né? E aí as pessoas falam: é muito fácil a pessoa falar, fica em casa se você tem tudo que você precisa em casa, tem computador, tem TV, Netflix, não sei o que, blá 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 blá. Graças a Deus hoje eu tenho tudo isso, mas é graças a ela lá atrás que me colocou nesse caminho, né? Mesmo que eu não queria, eu queria tentar ir por outro, ela fala: não, é aqui, ó, você vai aqui, pronto, acabou, eu sei o que eu tô fazendo. E realmente ela estava certa. Se ela não tivesse feito isso, talvez hoje eu estava naquele mesmo ciclo, naquela mesma linha de pobreza. Hoje eu tenho uma vida melhor, graças a Deus eu também pude colaborar que ela tenha uma vida melhor. E é esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Agora eu vou passar uma atividade para vocês nesse sentido. É uma brincadeira, tá, de tabuleiro, onde a criança vai avançando, né, até o final desse percurso. No final desse percurso é quando ela melhorou de vida. Mas para que ela melhore de vida, ela vai ter que passar por algumas coisas, né? Por alguns caminhos. E se for um caminho que vai colaborar com essa evolução pessoal dela, ela vai avançar casas. Se ela passar por um caminho que talvez prejudique essa estrutura, né? Essa caminhada, ela vai regredir e vai voltar. Porque é o que acontece na nossa vida. A gente tem escolhas, ou às vezes a gente segue por um caminho que vai quebrar esse ciclo que a gente vive de pobreza, ou a gente repete as mesmas coisas e a gente fica estagnado, a gente fica parado, ou a gente fica pior do que a gente estava, tá? Então, assim, vou reforçar mais uma vez, não estou criticando, porque cada um sabe a realidade de si, cada um sabe o que está vivendo. É fácil para outro que vem de fora apontar o dedo e falar, né? Mas estou dando talvez um caminho para vocês. Espero que pelo menos vocês reflitam sobre isso que eu estou falando, né? E que todos possam brincar, né? Porque nesse momento que nós estamos vivendo, a gente precisa muito disso, não só as crianças, mas os adultos também. A gente precisa brincar um pouco também, descontrair um pouco, porque senão a gente, vai ficar piradinho, tá bom? Então, vou mostrar aqui o tabuleiro para vocês. Espero que vocês se divirtam. Até a próxima. Então, para iniciarmos essa brincadeira, vamos fazer um tabuleiro.
Eu fiz esse tabuleiro aqui com 22 casinhas, tá? Mas aí fica a critério de vocês podem fazer com mais ou com menos. Não indicaria fazer com menos, senão o jogo vai acabar muito rápido. Eu fiz o tabuleiro aqui num papel rascunha, numa sulfite comum, mas caso vocês tenham material, vocês podem fazer com fita no chão, ou colando cada casinha ser uma folha de sulfite no chão, ou fazer com papel pardo, que aí se vocês fizerem no chão e grande, vocês não vão precisar dos peões para andar as casas, vocês próprios podem andar nas casas, né? Agora se forem fazer numa folha de sulfite, não dá para brincar muitas pessoas ao mesmo tempo, a não ser que façam vários tabuleiros. Aí dá para brincar várias pessoas, tá? Vão precisar dos peões, né? Pode ser qualquer coisa, não precisa ser um pininho próprio de andar, jogo de tabuleiro. Pode ser uma tampinha de garrafa, uma borracha, alguma coisa pequena, uma pedrinha, certo? Quem não tiver um dado ou não conseguir ver na internet um vídeo para produzir um dado, você pode fazer a seguinte coisa. Pega 5 papéis pequenininhos e vai numerar, 5 não, 6 na verdade, né? Vai numerar eles de 1 a 6, vai colocar todos dentro de uma sacola ou de uma caixinha. E aí cada vez que um jogador tiver aqui, ele vai enfiar a mão dentro dessa sacola e tirar um número. O número que ele tirar é o número correspondente de casas que ele vai ter que andar, certo? Depois de desenhado aqui o seu tabuleiro, vocês vão ter que definir algumas casas para ter as coisas ruins e as casas para ter as coisas boas. Aqui no meu, esses que eu estou pintando aqui com a borda de vermelho são as que tem as coisas ruins, e o que está pintado com a borda de verde é o que tem a coisa boa, tá? Então quem não é alfabetizado, não sabe escrever ainda, pode produzir o seu assim. Na impossibilidade de escrever, você vai se guiar pelas cores, tá? Eu vou aqui ler para vocês o que eu escrevi nos meus. Na casa número 5, vendeu bala no farol, volte 5 casas. Tá? Na casa número 10, tirou 10 em matemática, avance 3 casas. Na casa número 11, faltou no CCA, volte do início. Na casa número 12, não fez o dever de casa porque foi trabalhar, volte 3 casas. Na casa 15, foi trabalhar na feira, volte 2 casas. Na casa 21, abandonou os estudos, volte para o início. E na casa 22, que é a última, se formou, parabéns, né? Que é a sua meta, se formar. Você se formou, você terminou aquele percurso para você começar uma nova trajetória de sucesso na sua vida, tá? É o que eu espero para vocês, desejo isso para vocês, e eu tenho certeza que vai dar certo se vocês não desistirem dos sonhos de vocês. Vocês têm que ir para a luta, tá? Por mais difícil que seja. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira, que brinquem, se divirtam muito. Quem está fazendo de casa, mande os vídeos para o CCA, tá certo? E espero que os responsáveis tenham entendido essa nossa proposta, que não é de criticar nem apontar o dedo para ninguém, mas sim dar uma orientação, uma luz para vocês, de que a história pode ser diferente, que está difícil agora, mas você pode mudar a realidade do seu filho daqui para frente. Um abraço do professor Ventania e até a próxima.